Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O podcast que proponho hoje tem duas funções: rememorar e refletir. Rememorar porque trata-se de uma época muito específica, tanto para gamers quanto para amantes do horror e também os jovens que de alguma forma começaram a descobrir o horror por meio de um PS1, o primeiro console da Sony. E refletir porque se trata também de não apenas falar dos games em questão, do survival horror emergente graças a empresas como Capcom, Konami e Square, mas também de pensar no estado do horror naquela geração, como o horror enquanto gênero e principalmente seus aspectos, sua forma de retratação cinematográfica, se encontrava, de onde o horror veio, como ele se encontrava e qual o impacto nessa aproximação no sentido de levar cinéfilos a jogar e, principalmente, a via oposta. Os gamers, os jovens que jogavam, encontrar ou despertar mais interesse também em relação a filmes daquela época. Bem, antes de fazer tal jornada, é importante relembrar que popularização é sempre um ponto a ser refletido quando estamos falando de qualquer gênero ou tipo de mídia que vocês imaginarem. O horror era popular. Nos anos 90 era um gênero realmente assim aclamado, que estava em alta? Não. Não na verdade. Porque o horror já havia sido muito mais aclamado, estava no seu ápice talvez em termos de popularização, mercado, venda, interesse, nos anos 80 na verdade. O horror sempre foi o patinho feio da indústria. Sempre lembro aqui aos meus ouvintes que sempre foi o gênero patinho feio. O horror tem estatuetas, o horror é um gênero premiado em Oscar, Globo de Ouro, em festivais, com certeza. Tem vários filmes premiados, né? Mas normalmente são filmes que não são puramente horror. São filmes que trabalham algum aspecto musical ou são horror que também pleiteia, trabalha intensamente o drama na construção, né, no construto do filme em si, ou então filmes que têm um caráter mais policialesco, detetivesco, mais psicológico, thrillers, filmes realmente inteligentes. Normalmente o horror ganha estatuetas quando de fato se apresenta como um tipo de arte mais elevada, né? Não simplesmente sangue, gore, coisas toscas para ser vendidas, embora, né, o sangue, o gore, quando feito de maneira muito chamativa, muito convincente no passado, em termos de efeitos práticos, filmes de baixo orçamento premiaram muitos e muitos artistas por causa disso, né? Vocês podem lembrar, por exemplo, de Rick Baker, lá com An American Werewolf in London, um trabalho maravilhoso que ele fez, que inclusive o creditou também a ser convidado por Michael Jackson, né, o rei do pop, né, que era um gigante, né, uma figura imensa nos anos 80, a trabalhar em um videoclipe com ele. Foi assim que surgiu o Thriller, né, e toda aquela licantropia envolvida. O horror, quando é muito bem feito, quando ele excede, né, aquilo que se espera dele, e normalmente o preconceito, né, faz com que não apenas o público em geral, né, mas a indústria como um todo espere quase nada do horror, quando ele nos apresenta boas ideias, bons roteiros e um bom desenvolvimento artístico, ele abocanha aqui e ali um Oscarzinho, um Globo de Ouro e por aí vai, certo? Mas isso não é a norma, isso é a exceção. Isso não quer dizer, no entanto, que embora não tão premiado, né, esse gênero seja, como o drama, por exemplo, né, como filmes de ação são, isso não quer dizer que o horror não é apreciado ou não tenha tido clássicos absolutos. E falo clássicos absolutos desde a época de Bela Lugosi, lá nos filmes da Universal, ou de clássicos como, por exemplo, os filmes da Hammer no cinema europeu, né, com
atores magníficos como Peter Cushing, Christopher Lee, atuando em filmes como, por exemplo, do Drácula. Filmes magníficos, de texto exemplar, de produção muito belíssima. Mas isso não quer dizer que o horror, embora seja amado e cultuado, tenha sido pop, como outros gêneros, como ação, como drama, ou até mesmo musicais. Ele nunca chegou nesse nível. O horror tem seu nicho, tem seus apreciadores. Mas isso mudou lá nos anos 80 por causa das trends. A indústria, de certo modo, viu lucratividade no horror porque, naquela década, mais do que em qualquer outra, filmes de baixo orçamento, coisa que o horror sempre é, estavam dando muito lucro. Principalmente a partir da slasher wave. A partir principalmente de Halloween de John Carpenter. Filme paupérrimo, mas que fez milhões e milhões de dólares. Muitos estúdios, muitas empresas passaram a investir nesse sentido. Produzindo filmes não do mesmo nível, mas na mesma linha, na mesma veia. E quem havia gostado nos primeiros filmes da slasher wave americana, né, filmes que bebem muito, se inspiram muito nos diálogos italianos, são naturalmente uma continuidade deles no final da década de 70 e nos anos 80, só que em território americano. Muitas pessoas que gostaram desses filmes procuravam copycats, filmes que pudessem se assemelhar com eles da mesma forma, e a procura era muito grande. Se há demanda, a oferta aumenta. E a slasher wave, principalmente a slasher wave, ela ajudou a popularizar o horror muito nos anos 80. E com a grande arrecadação, era mais do que natural que os filmes pudessem pagar ou incluir nas obras, né, nas suas retratações, elementos da cultura popular. Vocês podem, por exemplo, perceber em A Nightmare on Elm Street, o primeiro filme do Fred Krueger, dirigido pelo Wes Craven, que o Freddy antigo era uma figura temerária. Ele não era aquele palhaço alegórico de humor negro que nós viríamos a encontrar em filmes posteriores, né? A Nightmare on Elm Street, o primeiro, e o segundo são filmes muito sérios, tendem a ser muito mais sérios. Nós não encontramos ainda aquele humor negro, aquela sátira, aquela coisa chiclete, pipoca, que nós passamos a ver um pouco mais no terceiro e depois praticamente só isso, né? No quarto, no quinto, no sexto filme da franquia. O Robert Englund passou a interpretar o Fred depois daquela maneira em virtude do que esses filmes estavam se tornando e do contato, das pontes que estavam sendo criadas também com a cultura de massa, com a cultura popular. Cinema envolve música, cinema envolve moda, e a slasher wave, né, nos anos 80, embora muitos filmes tenham sido, a maioria deles, digamos aí 80, 85% deles não tenham feito sucesso, tenham sido verdadeiras tranqueiras, os grandes viraram franquias, viraram produtos que estão aí até hoje no mercado, que não apenas pessoas que viveram naquela época consomem, mas são produtos tão fortes que atraem também novas gerações. Jovens estão assistindo os filmes mais recentes dessas franquias e retornando ao passado para assistir aqueles outros também, entendem? Fred Krueger, por exemplo, em A Nightmare on Elm Street, como trilha sonora do filme, tinham músicas de hard rock oitentista. Mas, assertivamente falando, glam. Tem duas músicas da banda Dokken naquele filme, que é a Dream Warriors, que também é o subtítulo do filme, do terceiro filme, e Into the Fire. Havia uma imagem atrelada à obra, uma imagem mercadológica que era trend na época, era a tendência da época. O glam era a música do momento, era aquilo que mais passava, era aquilo que mais era difundido, por exemplo, na MTV, que foi um canal
que surgiu não apenas para definir o que era o legal, o que era o bacana daquela geração, mas também para vender não apenas música, vender também moda, né? Padrões estéticos, produtos associados. Era um canal puramente comercial que vendia muito mais além da música. A música era uma forma, um meio de atrair atenção para outros produtos, inclusive formas de se vestir, de se parecer. Os anos 80 têm uma estética muito característica em virtude disso, né? Porque se vendia música, se fazia cinema, mas sempre com um tipo de imagem atrelada. Era um mercado muito amplo. Isso também chegou ao horror. O horror, na década de 80, por causa do seu potencial de venda, tá? Não se esqueçam disso. Potencial de venda. Os slashers fizeram muito dinheiro com muito pouco investimento. Aí, as empresas maiores, né, os barões do mercado, começaram a colocar alguma graninha ali, a aproximar elementos da cultura pop do horror, porque viu ali uma possibilidade de fazer dinheiro, né? Filmes maravilhosos no passado, filmes excelentes que inclusive excedem a qualidade dos slashers oitentistas já existiam. Filmes muito melhores, né, em termos de efeitos práticos, de roteiro, clássicos do cinema. Tá? Mas a questão monetária aproximou muito o horror da cultura pop, o que levou inclusive a setores mais conservadores, né, mais reacionários da sociedade, a criar, a estipular os primeiros mecanismos de censura nos Estados Unidos. Os filmes de exploitation, os antigos filmes de exploitation lá da década de 60, da década de 70, não chegavam até as salas de cinema. Eles não eram feitos com esse propósito e nem tinham dinheiro para introduzir suas películas, né, dentro das salas. Isso custa muito caro. Então, por mais que eles fossem filmes interessantes e até mais interessantes que muitos slashers oitentistas, eles não chegavam para o público de massa. Não havia dinheiro para isso. A slasher wave americana aproximou o horror, né, a carnificina, do mundo pop. E o mundo pop também trouxe a sua estética para dentro desses filmes. Então, o horror oitentista, antes de tudo, com as suas ondas, tendências, trends, foi muito, muito pop. Muito, muito pop. E a juventude, né, até hoje, os jovens daquela geração, ou os jovens da geração seguinte que conheciam aqueles filmes, passaram a conhecer aqueles filmes, criaram um apego emocional muito grande por eles, porque eles eram de fato pop, faziam parte do universo, né, das trends do momento, são representativos da imagem, né, de cinema, de música, de moda de toda uma geração. Entendem? Entendem esse valor? Os anos 80 nesse sentido é inegável, né? Tanto é que até hoje vocês, quando assistem filmes dos anos 80 ou produções atuais, mas que são vintage, que tentam pegar a imagem dos anos 80 para criar algo novo, por exemplo, Stranger Things, né, a série, vocês percebem, caramba, isso é muito oitentista. Vocês têm aquele feeling, aquela rápida percepção, isso aqui é anos 80 puro. No jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de filmar, como uma música soa, é oitentista. Certo? Então o oitentista é pop, e o aspecto oitentista chegou à cultura de massa, chegou à juventude. Mas nesse ponto vocês devem estar se perguntando aí, Corvo, cadê os games? 13 minutos de podcast, você não falou de game ainda. Vou falar, calma. O podcast aqui no canal é longo. Quem me escuta sabe muito bem disso, que as divagações, esses meus rodeios, esses meus retornos, são necessários para justificar onde eu quero chegar e servir de ponte para introduzir o assunto game que interessa. Porque os games de survival horror, os games que Capcom e Konami introduziram na segunda metade da década de 90, de certo modo, eles são muito originais naquilo que eles se propõem a apresentar para um gamer, né, a experiência proposta. É claro que eles acabam colhendo inspirações dos filmes do passado, mas eles são inseridos em um momento histórico muito diferente, onde o horror havia mudado também. E como o horror muda?
Por que ele deixa de ser o chicletão dos anos 80, aquela coisa pop que toda a juventude se interessa, para nos anos 90 não ser tão aclamado assim, embora algumas franquias tenham repopularizado o horror, importante ser dito, né? Mas longe de ser essas franquias, né? Como por exemplo Scream, né? Pânico, Scream, o Ringu, que foi feito o remake americano, né? The Ring, também popularizou novamente o horror, o The Blair Witch Project, né? A Bruxa de Blair, que introduziu, na verdade reintroduziu, porque não foi algo que o filme inventou, né? O diretor inventou, mas o found footage, né? O interesse em found footage e o quanto era barato também em fazer found footage, né? As duas coisas. Reintroduziu também as massas, né? A juventude em franquias de horror. Claro, esses filmes existiam na década de 90, né? Novas franquias, e não necessariamente eram tão boas como as antigas, mas estavam ali e eram franquias de massa. Mas não eram tantas franquias assim. O horror não era pop, como foi nos anos 80. O horror tinha o seu lugar, né? Surgiram obras excelentes, inteligentíssimas nos anos 90, mas não era algo que estava fazendo parte do dia a dia dos jovens dos anos 90. Né? Um efeito que a gente percebe nos anos 80 é o efeito da saturação. Como tudo na indústria, chega um momento onde a forma de representação, a forma de apresentação de cinema e de música satura. O glam dos anos 80, o hard rock glam dos anos 80 foi substituído pelo grunge. A indústria queria um fato novo. Independente se a qualidade musical era superior ou inferior, o que a indústria procurava era um fato novo. A mesma representação, durante muito e muito tempo, a mesma imagem saturou, limou o interesse do público, inclusive da juventude. Então, na década de 90, a indústria, até de maneira alienante, né, nos seus jornais, né, nas campanhas publicitárias, né, em séries de TV, coisas do tipo, qual que é a música que estava sendo introduzida ali? Né? Qual que era a música que estava sendo colocada como a música do momento, a música legal? Era o grunge, não era mais o hard rock glam dos anos 80. No cinema isso também aconteceu. A quantidade imensa, né, de filmes horríveis, temerários, né, tosqueiras puras mesmo, né, dos anos 80, filmes muito ruins, acabaram também por saturar o público. O horror deixou de ser interessante, porque as pessoas estavam vendo tudo o que havia para ser visto. O horror nos anos 90 não poderia mais ser como o horror dos anos 80. As pessoas estavam cansadas disso. Cansadas de, a cada um filme bom, a cada clássico, a cada filme underground que elas achavam que tinha na verdade, né, um alto valor cinematográfico, ou se não tivesse, tinha para o horror, era um filme interessante, estimulante, sentia essa adrenalina com ele. Para cada um desses que nós encontrávamos, tinham 10, 12 ruins sendo produzidos ao mesmo tempo, lançados ao mesmo tempo. O mercado vende algo até chegar a um ponto de saturação. A indústria é assim. Quando as vendas começam a cair, um fato novo precisa ser criado. Né? No cinema ele teve que ser criado, porque só gore, só slasher não vendia mais. Foi pop, mas o que é pop sempre dura pouco. Vocês podem ver isso aí nos próprios artistas que vocês gostam e apreciam. Eles têm ali 5 anos, né, 7 anos de ápice, depois é down, eles caem de popularidade. Não necessariamente porque a música deles fica ruim, mas é que a indústria precisa criar um fato novo para manter aquele nível de superávit. Entendem? Isso acontece na indústria do cinema, isso acontece na indústria da música e também acontece na indústria de games, ok? O survival horror foi muito popular. Né? Quando a Capcom começou a produzir o Resident Evil, vejam a quantidade de empresas que tentaram ir na mesma fórmula, fazendo a mesma coisa que eles fizeram. A Konami fez bem com Silent Hill, e diferente inclusive, né? Porque Silent Hill e Resident Evil são games
de survival horror, mas com vertentes diferentes, né, com um fio diferente, um conceito diferente. Silent Hill é mais dramático, é mais psicológico, né, enquanto a Resident Evil é mais action-packed, né, tem mais ação, é horror, né, o clássico, os originais são games de horror, mas mais voltados para a ação. Algumas ainda se diferenciavam, mas havia um monte, né, de estúdios independentes, menores, tentando copiar e vender o que a Capcom havia feito com o survival horror nos games. Mas até isso satura. Até a própria Capcom tentou mudar a fórmula posteriormente, lá com Resident Evil 4. Lembram-se? Né? Há quem aprecie, há quem não aprecie. Né? Mas não é esse o ponto do podcast em questão. A questão aqui é pensar na saturação. Isso aconteceu com o horror. Iria acontecer com os games posteriormente, mas aconteceu com o horror. Na década de 90 o horror teve que mudar. Aquela vibe pastelona, descompromissada, né, onde os roteiros não tinham tanto refino assim, mas mesmo assim os estúdios não ligavam porque venderia de qualquer modo, isso caiu, né, em desuso, porque as pessoas passaram a se tornar um pouco mais exigentes também, né? Os furos, eles não eram tão aceitáveis mais quanto eram no passado, né? A baixa produção, o pouco investimento, as pessoas começaram a notar imperfeições, ou então pegar os filmes mais ousados e comparar com os menores e a escrever sobre isso, começaram a falar sobre isso, né? A notar, olha, isso aqui podia ser melhor, né? É necessário mais do que isso aqui. Enfim, vender um produto de baixa qualidade e esperar grandes lucros, na década de 90, isso não era mais viável para o horror, embora o horror independente continuou a fazer o que fez, né? A nostalgia dos slashers tenha sido revitalizada lá com o próprio Wes Craven na série Pânico, Scream, né, que são filmes bem, né, hiperestimados, não são filmes, né, de outro mundo, é um tipo de produção muito adolescentesca que capta, da mesma forma que captava nos anos 80, né, as tendências de época dos anos 90 agora, né, tecnologia, mentalidade, música, a mesma coisa que eles fizeram nos anos 80 com as franquias de horror, eles também fizeram nos anos 90, mas já pegando, né, o que era popular, o que era cool, o que era legal naquela geração. Funcionou, tá? Mas não funcionou tanto quanto funcionou nos anos 80. Né? Não era toda a franquia que iria fazer a mesma coisa e se tornar consagrada. Tanto é que outros filmes como I Know What You Did Last Summer, né, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, ou então Urban Legend, Lenda Urbana, eram slashers dos anos 90 que não fizeram sucesso. Né? Foi um sucesso muito pequeno em comparação com o que conseguiu o Pânico, Scream, do Wes Craven. A fórmula foi revisitada, mas o sucesso não foi o mesmo. O horror tinha novas exigências nos anos 90. E que exigência era essa? Né? E essa exigência, o que tem nessa exigência que, de certo modo, também acabou minando uma aproximação imediata com a juventude? É esse o ponto que eu queria chegar. Isso foi minado. E depois, nos games, a juventude se reencontrou com o horror. É nesse ponto aqui, depois de mais de 20 minutos falando com vocês, é nesse ponto específico aqui que eu queria chegar. Bem, mas vamos pensar numa coisinha bem próxima da nossa realidade atual. Há mais ou menos, na verdade, na segunda década dos anos 2000, alguns produtores, alguns diretores, alguns atores e atrizes, ou até mesmo na mídia jornalística, nós começamos a encontrar uma expressão, que é a tal do horror elevado. Né? Vocês já devem ter escutado isso por aí, ou ter lido em algum lugar
ou escutado alguma pessoa falando isso em filmes, por exemplo, né? O quinto filme de Scream tem isso, né? Aquela personagem do princípio, né? Interpretada pela Diana Ortega. Ela fala, né, que não gosta de slashers. Na verdade ela assiste, mas não liga muito porque ela prefere horror elevado. Aí ela cita o filme The Babadook como exemplo. Por sinal, excelente filme, tá? Excelente filme. E de fato é elevado, sim. Mas ela cita esse horror elevado. Só que o problema em questão não é falar que um filme é elevado em comparação ao outro. No horror, pode-se mais, espera-se mais, inclusive no próprio horror dos games, tá? O nível de exigência que Capcom e Konami tiveram a partir dos primeiros Survival Wars, para os games seguintes começaram a subir. Eles colocaram um sarrafo alto, né? O mais difícil é superar esse sarrafo. Até hoje, essas empresas passam um aperto com isso. A Konami nem tanto, né? Porque, de certo modo, ela negligenciou muito os seus IPs góticos de horror, né? Como Silent Hill e Castlevania. Mas a Capcom, até hoje, né? Tem que lutar contra o próprio sucesso que ela fez no passado, que foi estrondoso, né? Sai novos filmes de Resident Evil para o cinema, o pessoal cai matando. E porque são ruins mesmo, tá? Tô defendendo não. Uma série recente de Resident Evil também foi publicada, né? Live action, sem falar das animações. Fica quem? Crítica cai matando. A empresa perde dinheiro. Ganha dinheiro por um lado, mas quem paga, né, pelo IP acaba perdendo dinheiro pela baixa audiência, né? Pelo desinteresse em uma possível continuidade. O sarrafo é alto, meus caros, né? Então é válido e é necessário realmente que haja essa crítica para que produções melhores sejam feitas. O equívoco reside no fato de algumas pessoas darem a entender, como por exemplo a personagem da Diana Ortega deu em Pânico 5, em Scream, que o horror elevado seja uma coisa do século XXI. Não é não. Não é não. Os filmes do século XXI, embora eles tenham um aspecto desperto, né? E o que seria isso? Né? Seriam filmes que olham para a sociedade mais acriticamente, filmes mais politizados, né? Filmes que pensam melhor nos seus enredos e em pautas relevantemente sociais, né? Com grande relevância social. Embora esses filmes tenham sido mais frequentes e isso tenha se tornado algo muito, digamos, presente na forma de fazer cinema no século XXI, não apenas no horror, mas o horror também abraçou isso com muita força, né? Como por exemplo as pautas antirracistas lá com o diretor Jordan Peele. Embora isso exista, não foi apenas no século XXI que os filmes elevados começaram a surgir. Não. Depois daquela saturação gigantesca, né, causada pelas ondas, pelo cinema oitentista, pelo horror chicletão humorístico oitentista, os anos 90, de certo modo, passaram a flertar com filmes mais inteligentes. Filmes, inclusive filmes de horror, tá, que foram premiados na academia. Com grandes atuações, com grandes atrizes, atores, diretores e produtores. O elevated horror, né, o horror elevado, ele já era presente nos anos 90. Né? E algumas pessoas se esquecem disso. É claro que em décadas anteriores, né, também existiam filmes muito inteligentes e filmes muito críticos, né, que tocavam em mazelas sociais, que faziam críticas direcionadas, né, a setores da sociedade. Política, economia, desigualdade, né, diferença de classe, né, misoginia, tinha filmes assim. Só que eles não eram status quo. Eram diretores que pensavam criticamente sobre a sociedade, mas isso não era, né, a norma, né, o que se busca enquanto cinema, mensagem, né, o papel dessas produções no dia a dia, no cotidiano, o impacto dessas produções.
Isso não era um movimento político, era, em alguns momentos, um diretor ou roteirista que tinha uma visão mais erudita, mais política, mais crítica, e inseria isso em um exemplar ou outro. Não era sempre que nós assistíamos filmes politizados. Isso no passado, tá? Existiam filmes assim, mas não era uma trend, não era uma onda. Só que essa coisa do horror elevado, como por exemplo lá em Babadook, né? The Babadook, uma mãe ser o foco de atenção, psicologicamente falando, na relação difícil, conturbada que ela tem com o próprio filho, que ela tem que criar sozinha, né? A maneira como ela está quase chegando no burnout, né? Ela está completamente esgotada na relação com o filho. Esse tipo de horror denso, profundo, existia no passado também, né? Nós encontrávamos no passado também. Vocês querem exemplos? Eu vou citar por ano, inclusive, né? It, o primeiro It, na verdade, surgiu, né, como uma minissérie de TV, mas depois foi inserido nas locadoras, né, como um filme só. Misery, né, que é outro filme também baseado em obra do Stephen King, né? It, Misery, Stephen King. Jacob's Ladder, filmes de 1990. Em 1991 tem mais, The Silence of the Lambs, a primeira vez que nós tínhamos contato com o Hannibal Lecter. Clássico, fino, vilão, né? Clássico, vilão elevado, né? Extremamente erudito do horror. The Silence of the Lambs, filme premiado. Em 1992, Bram Stoker's Drácula. Drácula é um filme premiado. Temos Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, que já havia trabalhado, né, em The Silence of the Lambs como Hannibal. Olha o nível de direção, olha o nível de atores que trabalham nesses filmes. Em 1994 nós temos Interview with the Vampire, com Tom Cruise e Brad Pitt, né, nos papéis principais, que é considerado talvez o principal drama vampiresco das últimas 3 décadas, né? Filme clássico. É elevado. Isso aqui é cinema elevado. A gente não está falando de filme de horror pastelão, tosco, de baixo orçamento, não. Estão percebendo isso? Em 1995, Seven, com Brad Pitt, Morgan Freeman. Qual a pessoa com o mínimo de sensatez vai dizer que Seven é um filme que não merece a aclamação que tem? Que não seja um filme intenso, mas intenso de forma inteligente, com níveis ácidos de criticidade, né? No passado, pessoas na própria indústria do cinema tendiam a não associar filmes como esses aqui a horror. Ah, não, isso é um drama vampiresco. Ou isso aqui é um filme psicológico, né, Seven. Mas é horror, tá? É psychological horror, o Seven. Assim como o horror também está presente no vampirismo de Entrevista com o Vampiro. Mas é um horror dramático. Gêneros que se cruzam, que se misturam. E essa essência de cada gênero independente, ela não existe independente das demais, né? Um drama se beneficia muitas vezes do horror, assim como o horror também pode se beneficiar do drama. Quando nós aproximamos potencialidades de cada gênero em isolado, nós elevamos a qualidade de uma película. Está aqui, o horror elevado, já lá na década de 90. Não é algo apenas da década atual, entendem? Como algumas pessoas dão a entender por aí. Não, isso é antigo. Querem mais? The Devil's Advocate, com Keanu Reeves e Al Pacino, né, o advogado do diabo, lá em 1997. Entendem? Ringu, o japonês, de 98, que acabou recebendo o remake americano, né, o chamado, não é um filme tão elevado como os demais citados, mas fez muito sucesso. Gerou uma franquia, né? E com uma ideia simples, mas interessante.
The Blair Witch Project, embora não tenha um roteiro fenomenal, apresentou uma forma ali meio esquecida de cinema, muito barata, que faria rios e rios de dinheiro no final da década de 90 e praticamente quase na década toda seguinte. Né? Foi o Found Footage. Nossa, foi tanto Found Footage que surgiu que a gente não aguentava. Era, sei lá, dezenas de Found Footage por ano. Saturou rápido. Mas, embora não seja muito elevado, foi inteligente. Mas, por exemplo, filmes como Audition, do Takashi Miike, né, lá no Japão. É um filme muito, muito expressivo. Muito, muito expressivo, difícil de assistir, né, mas com críticas muito inteligentes ali. Muito bem colocadas. Ou então O Sexto Sentido, né, ou de 99, né, 1999, Sexto Sentido, lá com Bruce Willis. É horror elevado. Aquilo ali é horror, é drama, mas também é horror, tá? Vocês não descrevem as experiências daquela criança como sendo horror? É impossível não descrever aquilo como horror. É horror elevado. Não é horror pelo horror. É o horror pelo sangue, pelo gore, né? É algo que tem um melhor investimento de ideias, de texto, de orçamento também. É feito para as grandes massas, mas feito de forma mais inteligente. Todos esses filmes noventistas clássicos que eu citei, eles são também uma resposta a filmes toscos dos anos 80, que não venderiam mais se não tivessem um salto de qualidade. Só que, aí, chegamos no ponto. Ao se tornarem elevados, muito inteligentes, tais filmes também ficaram mais complicados de fazer uma ponte mais rápida com a juventude, com a infância e a juventude. O horror, de modo em geral, ele não é recomendado para crianças e adolescentes. Vocês sabem muito bem disso. Né? Mesmo antes de existirem mecanismos de censura, eles já não eram. Tá? E vocês sabem muito bem também que pais, né, donos de locadoras, né, das antigas locadoras, quando você ia até a locadora alocar um filme, não ligava muito para isso não, tá? Você tava pagando, fazia vista grossa, fazia que não te conta que não viu. Acontecia muito, até porque fiscalização, mecanismos de fiscalização eram muito escassos, quase não havia também. Então, crianças dos anos 80, crianças dos anos 90, né, adolescentes nessas duas décadas, eles viram muitos e muitos filmes que não eram para a sua faixa etária. Coisa que, assim, de certo modo, continua assistindo, né, porque não são todos os pais que, ao assinarem serviços de streaming, como Netflix, a Amazon, né, sei lá, Disney, enfim, não é todo mundo que vai tem esse cuidado, né, de trancar conteúdo mais adulto para as crianças. Não é. Né? Vocês acham que não é bem assim não. Né? Os pais não estão vendo e a criança está lá no quarto dela, navegando na Amazon, na Paramount, sei lá, esse monte de serviço de streaming que a gente tem hoje em dia, e selecionando um horrorzão lá pesado, inclusive com cenas picantes, né, de sexo, que é uma coisa que também acontece muito, né, nos filmes de horror. Não há esse controle, tá? Enfim, juventude tinha contato com essas coisas. Mas alguns filmes se tornaram muito inteligentes e acima, né, do cotidiano, do dia a dia, daquela juventude. Não é a mesma coisa você falar de A Nightmare on Elm Street, de Freddy Krueger nos anos 80, e pensar que um filme como, por exemplo, Seven vai ter o mesmo impacto. É um filme muito mais profundo, é um filme muito mais maduro, é um filme extremamente pessimista, né? Do ponto de vista de visão do mundo, da violência, da que a gente enfrenta, né? O que a barbárie nossa de cada dia causa para as vítimas e também como ela forja vilões, né? É um filme muito mais, espiritualmente falando, elevado. Não é algo de um nível de maturidade que nós podemos esperar de crianças ou adolescentes. Embora
Alguns irão assistir e vão curtir muito, mas não é aquela coisa chiclete pipocona como era nos anos 80. A característica elevada do horror nos anos 90, de filmes como este, mantiveram o horror em uma faixa indicativa que não era adequada para crianças e adolescentes como era no passado. Mas aqui é um nível de maturidade emocional, de vivência maior, sendo exigida, entendeu? O que também impedia esses filmes de se tornarem pops com a juventude. Com a adultez, com os adultos, os mais velhos, esses filmes são aclamados, adorados, né? Fala-se muito bem de Misery, Jacob's Ladder, de Drácula, do Coppola, Interview with the Vampire, Seven, The Devil's Advocate. Fala-se desses filmes com a boca cheia, né? Os adultos falavam naquela época, até hoje falam, né? Inclusive os jovens que se tornaram adultos, os adultos de hoje. Mas não era pop, né? A ponto de você ter uma action figure, né? Uma caneca com uma estampa da capa do filme, coisas assim, entendem? O horror elevado dos anos 90 também tornou os filmes mais adultos no campo das ideias, na crítica, na acidez. E os jovens hoje eles têm acesso à informação, eles podem, se quiserem, se tornarem figuras mais politizadas, principalmente também se forem guiadas, né, por adultos, mediados por adultos, eles têm acesso à informação. E nos anos 90 a informação não corria assim não, né? Eles não liam reviews, não tinham acesso a nenhum tipo de review, como hoje eles têm com filmes e games, e teriam que ler jornais, que é uma coisa que jovens, né, e crianças não faziam muito naquela época não. Hoje é fácil ter acesso a um jornal eletrônico, naquela época eles não faziam muito isso. Eram outros tempos, bem diferentes do que hoje nós temos, entendem? Então houve uma certa carência aí no sentido do horror atrair a atenção, porque o bom horror se tornou muito elevado para a juventude da época. Quem chegava até esses filmes é porque gostava muito do gênero e também não tinha muitas eu diria até preconceito, tá? Não tinha muito preconceito com outras formas de expressão dentro de um gênero, porque até hoje é muito comum, né, que pessoas gostem de um gênero só, assistam filmes de um gênero só, um subgênero, na verdade, né, dentro do horror. Só gostar de slash, só gostar de filmes zumbilescos, só gostar de filme vampiresco. Isso acontece até hoje, né? Não é uma coisa muito nova, não. E naquela época tinha, né, muita gente assim também. Se o filme não for com um nível de insanidade, sanguinolência muito grande, se não for frenético, eu não quero assistir. Não quero um filme para pensar, eu quero um filme apenas para me entreter. Horror bom é esse horror. Uma baita mentira, né? Mas esse tipo de preconceito também é muito comum entre os jovens, até por desconhecimento. Assistiram pouco, conheceram pouco, exploraram pouco. Crianças, adolescentes têm pouco tempo de vida. Eles não leram tantos livros como um adulto leu, não assistiram tantos filmes, ou ouviram tantos álbuns, músicas quanto os adultos ouviram. É apenas uma questão de tempo, experiência, vivência, né? Tempo para experimentar tantas e tantas coisas. Então espera-se, né, um certo espírito simplório por parte de jovens e adolescentes também. O horror elevado não caía bem naquela época, hoje já cai, né? Algumas pessoas vão adorar, né, alguns filmes de horror elevado, porque são jovens que no dia a dia deles, né, esse tipo de discussão já existe. A internet está aí, né, o Twitter está aí, o Instagram, o YouTube, né, o acesso a isso facilita essa ponte, mas naquela época não era muito bem assim não, tá? Então o horror pop, o horror chiclete, o horror pipoca dos anos 80, quando ele perde esse traço, perde esses aspectos, há um afastamento dos jovens em relação a esses filmes, tá? Aquele proibido, né, aquele filme trecheira, muito gore, né, que os jovens ficavam doidos para ir assistir, não era mais do mesmo jeito do que dos anos 80, né, de pegar ali um cineminha escondido e tal. Era diferente, mudou, entendeu? Então esse afastamento, naturalmente ele ocorre.
embora, como eu falei, Pânico, né, Scream, vá tentar fazer um revival aí dos slasher dos anos 80. Tenta e faz, de fato, né? Mas é Scream, é Pânico. Não haviam tantas franquias mais, né? Não havia tanto apelo mais assim. E aí que eu chego ao último ponto, ao último setor da minha fala, que é justamente o campo, o âmbito dos videogames, os consoles. Ah, Corvo, foi então a Sony, foi o PlayStation, que de fato começou a reaproximar os adolescentes do horror, né, as crianças do horror, na década de 90, tem um papel fundamental nisso. Embora o horror não seja novidade e não tenha nascido nos consoles ou nos arcades, né, nos anos 90. Tá? Já que eu falei em arcade, é bom fazer também um pequeno adendo, tá, em relação a isso. Arcades, máquinas de arcades, em grande parte do mundo, tá, na maior parte dos países do mundo, onde eles estivessem, eram considerados games de azar. E normalmente eles se encontravam em estabelecimentos comerciais não adequados para crianças. Aí alguém pode vir aqui e argumentar comigo. Nossa, tem um game lá em 8 bits ou um game em 16 bits muito violento mesmo, e que já estava lá nos arcades, na década de 80, ali no início dos anos 90, né? Não foi necessário esperar o PlayStation aparecer para o horror chegar à juventude. Não é bem assim não, meus caros. Algumas crianças e adolescentes tinham acesso a arcades, iam jogar em estabelecimentos até não muito adequados, né, para eles, né? Por exemplo, bar. Havia regulamentação. As crianças não podiam ficar em estabelecimentos comerciais que se vendia bebidas alcoólicas. Mas adivinhem onde eu vi pela primeira vez e joguei pela primeira vez Mortal Kombat. Primeiro Mortal Kombat. Num arcade, lá nos anos 90. Eu era muito novinho. Tampinha, tá? Tampinha, pequenininho. Lá nos anos 90. Num arcade dos anos 90. Onde? Em um bar. Era um bar no meu subúrbio, onde eu morava. E foi exatamente lá que eu descobri o Mortal Kombat. E quem descobriu o Mortal Kombat? Quem viu o Mortal Kombat surgindo? Deve se lembrar muito bem, né? Os mais velhos ouvindo devem se lembrar muito bem da sensação. Que isso? O que eu tô vendo? Que coisa é essa? E particularmente eu tive contato com o horror, no caso cinema de horror, muito novo. Eu já havia assistido filmes de horror, filmes que não eram adequados para minha faixa etária, mas como eu não dava muito problema, não trazia muito problema para casa, minhas notas eram boas, minha mãe me deixava assistir os filmes, né, tranquilamente. Meu pai também não ligava muito. Então eu conhecia filmes de horror, eu conhecia os slashers. Mas mesmo assim, quando eu conheci o Mortal Kombat, né, pela primeira vez, quando eu vi aquilo, inclusive em um arcade, que o gráfico inclusive é muito melhor que no console, né, a galera ficava de queixo caído. Ver um Fatality em um game era um absurdo. Era um absurdo. Era extremamente contraventor, né? O que inclusive gerou um furor absurdo na época. Se começou também a existir faixas indicativas, no caso agora, voltadas para a questão da violência, tá? O que um game pode ter, o que um game não pode ter, né? O que deve ser censurado, o que não deve, né? Faixas indicativas para games. Existia para cinema, passou a existir para game também. Né? E um grande game contraventor, né? Explícito, realmente polêmico na história, que teve um papel muito grande para isso acontecer, foi o Mortal Kombat. Claro, também tem um Doom, né? Lá no PC tem outros, mas o Mortal Kombat, por ser um game muito popular, todo mundo queria jogar Mortal Kombat. Todo mundo queria jogar Mortal Kombat. Se tinha um arcade em qualquer lugar de Mortal Kombat, você veria crianças, adolescentes e adultos querendo jogar aquela bagaça.
É sério. Gente assim, você via numa mesma máquina, né? Um adolescente, um senhor de idade mais velho, né? Sei lá, 25, 30 anos, até mais velho, tá? Com o filho do lado, querendo jogar, querendo ter uma partida de Mortal Kombat. Um filho menor, sei lá, 7, 8, 9 anos. Sério, isso acontecia. Vocês viam coisas assim. Era possível ver coisas assim, tá? Em estabelecimentos que não era para crianças, não era adequado para crianças. Não obstante, não para por aí, né? O Mortal Kombat chegou nos consoles. Ele foi para os consoles. Então, games de 16 bits com traços de horror, tem vários outros, tá? Eu só mencionei o Mortal Kombat porque ele é muito emblemático. Mas games com traços de horror já existiam antes do PlayStation, tá? O Mortal Kombat foi um grande pioneiro na geração 16 bits, com certeza. Não era uma novidade. Mas o que o PlayStation traz é uma segunda revolução. Uma revolução absurda, gigantesca. Porque embora a gente tenha deixado os nossos queixos cair com os gráficos do Mortal Kombat e o nível de violência que existia naqueles games, antes da geração PlayStation, na geração PlayStation, a partir do Resident Evil, os gráficos assustaram novamente. Hoje parece tudo quadradão, né? Tudo bloco, né? O Tank Control, um controle muito esquisito, né? Jogabilidade é bem difícil para quem não está acostumado, leva alguns minutos, né? Para você se acostumar e tal. Enfim, jogabilidade, graficamente, hoje pode não parecer muita coisa, mas quando a tridimensão surgiu de fato com o PS1, é uma outra revolução. A juventude daquela época ficou assim abismada e nós víamos o mesmo fenômeno acontecer. Não tinha só arcades, tá? O mercado de jogo, ele é sempre amplo. Ele sempre cria ramificações. Tinha arcades em alguns lugares, mas do mesmo modo, quando os consoles ficaram muito populares no Brasil, muitas locadoras de videogame passaram a existir, começaram a ser abertas, uma em cada esquina. Você ia para uma garagem, uma pessoa qualquer, né, um cidadão qualquer, tem uma casa com garagem, a garagem estava desocupada, ele abria ou estava alugando a casa talvez, e não tinha carro, ele abria uma locadora na garagem da casa dele. Colocava lá um monte de TVs assim, um do lado das outras, né, aquelas TVs antigas de tubo, com o console ali, com Playstations ali. E fazia daquilo ali um negócio, né? R$1 a hora, R$2 a hora, o preço variava de acordo com a inflação, igual é hoje. Não era muito caro, não era muito barato, tá? Mas estava todo mundo indo lá, inclusive os adultos. Os adultos também iam jogar. Tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, mas principalmente criança e adolescente. E como falei, né, fiscalização não existia. E o Resident Evil, vocês não têm ideia do impacto que esse game teve naquela geração. Porque diferente dos games antigos, a Sega com seu Mega Drive tem muitos games com um apelo mais adulto, até porque esse era, né, uma via de marketing também, né, de venda da Sega em relação à Nintendo. Como eram empresas muito rivais, ficavam inclusive se alfinetando constantemente, né, em propagandas, campanhas publicitárias, o Mega Drive, a Sega, se vendia como uma empresa voltada, destinada a um público mais velho, né? Tinham games muito mais sérios, colocando inclusive sanguinolência, né? Sangue, muito mais violência do que em games da Nintendo. A Nintendo sempre foi uma empresa que prezou, né, por um produto mais livre de violência, porque o seu alvo naquela época, tá? Hoje a Nintendo já ampliou seu mercado, finalmente ampliou seu mercado.
já pensa mais em games para o público adulto. Vocês encontram aí, por exemplo, jogando Switch, games multiplataforma. Não mais com aquela necessidade, né, do selinho de aprovação Nintendo de que isso aqui é próprio para crianças. Isso acabou. Mas naquela época, a Nintendo era muito cuidadosa nesse sentido, em não vincular games violentos no seu console, porque para ela, o seu mercado-alvo era o público infantil. Então, às vezes, até um game muito violento iria parar no Super NES, por exemplo, no Super Nintendo. Mas o sangue não era vermelho, era verde. Nintendo fazia ajustes, tá? Enfim. Só que esses games ainda eles eram calibrados no âmbito do horror. Até mesmo por uma dificuldade estrutural, tecnológica mesmo. A imersão nesses games não era tão grande. Eles tinham limites gráficos e limites também de áudio, coisa que com uma das mais maravilhosas invenções da história da Sony, que foi o CD, né? Compact Disc, essas limitações foram pelo ralo finalmente. Ali era possível mais qualidade de imagem, a ponto de criar, né, aquelas cenas de CGI no início, né, antes dos games. Todo mundo adorava aquelas ceninhas, né, cinematográficas. Antes de um Resident Evil começar, aquelas cenas introdutórias. O pessoal amava aquilo. Era fascinante. Coisa que foi muito explorada, por exemplo, né, por outros diretores, produtores de games em outras franquias. Metal Gear, por exemplo, Kojima, né, fazia muito isso. Mas enfim, era um apelo, né, um atrativo muito grande. O CD, a Sony, o PS1 permitia isso. Mas o ponto que é mais emblemático em termos de imersão não é tanto o gráfico, que era muito lindo, tá? Muito lindo em comparação com o paradigma anterior. O sombreamento, né, a escuridão em cenas noturnas, coisas do tipo, claro, fazia muita diferença. Mas o som, os efeitos sonoros, eles também eram mais realistas. Quando o Resident Evil surgiu, quando a Capcom apareceu com esse game lá, em 1996, não era um game fácil para quem ainda não tinha costume com jogos de 3 dimensões, tank controls, até mesmo depois quando os analógicos apareceram no joystick do PS1. O primeiro joystick, o primeiro controle do PS1 não tinha analógicos, depois ele apareceu. As pessoas encontravam novos desafios, um tipo novo de dificuldade que anteriormente não existia. Mas o grau de imersão causado pela ambientação, pela iluminação, pelo gráfico, também pela música e pelo estilo de gameplay diferente, isso causava um horror sem precedentes. Sem precedentes. É muito diferente você jogar um game com elementos de horror no Mega Drive e no Super Nintendo e você jogar um game de horror no PS1. O nível de tensão, a adrenalina era muito mais elevado. O som era muito mais elevado. A forma de apresentação, como por exemplo, você jogando no escuro, abrindo aquela porta, uma porta qualquer da mansão Spencer em Resident Evil 1, sem saber o que está atrás dela, com aquela música extremamente ambientada tocando a todo momento. Uma música que não é em beat, né? É MP3 aquilo. É música de fato. Música mesmo. O nível de ambientação é muito diferente. Então quem jogou Resident Evil pela primeira vez, se não teve medo, a maioria teve, mas se não teve medo, algum nível de ansiedade teve. Bastante de ansiedade. E é um grau de adrenalina, um novo paradigma no horror e também nos games, o survival horror da Capcom, tão forte, tão marcante, que essa sensação, o gosto por essa sensação, começou a ser procurado de 1001 maneiras. As pessoas queriam mais daquilo.
queriam sentir mais aquilo. Era uma experiência nova com o horror e nos games, nos consoles, sem precedentes. E como era um game muito desafiador e temerário também, algumas crianças, né, alguns jovens não encararam não. Eu me lembro muito bem disso acontecendo lá nos anos 90, na minha infância, de que várias pessoas não encaravam. Elas iam assistir um colega jogar, elas iam até locadoras assistir alguém jogar, mas elas mesmas não conseguiam jogar. Elas não aguentavam o nível de tensão. Mas a curiosidade, né? Aquela curiosidade que não apenas mata o gato, tá? Mas que faz com que crianças e adolescentes descubram coisas, inclusive que não devem descobrir, estava ali. Elas queriam saber como acabava, o que ia acontecer, quando um zumbi ou uma mutação absurda, né, um nêmesis da vida, iria fazer sua próxima vítima. O nível de carnificina daquilo. Isso existia, isso estava ali. Ou você suava com o controle na mão, ou ficava tenso com o controle na mão, ou a criança ou o adolescente estava ali curioso para descobrir o que tinha atrás daquela nova porta, daquele novo cenário, daquele novo ponto, etapa do game, como acabava. Isso agregou muitas pessoas, reuniu muitas pessoas, grupinhos, afetou fortemente toda uma geração. E isso é muito, muito importante de ser lembrado. Aproximou crianças, adolescentes, muito do horror, numa geração onde o horror noventista, quando não puxava, atraía os miúdos para uma franquia mais pipoca, mais chicletona, como o Pânico, como o Scream, né? Não tinha muitas outras referências, muitas outras oportunidades, vias de entrada, né? O fato de ter saturado a indústria, inclusive da música, a MTV já não fazia tanta propaganda mais, né? O reencontro, né? O meio onde esses jovens e essas crianças passaram a reencontrar o gênero horror foi no console. Foi ali a sua primeira experiência. Eu garanto a vocês que deve ter existido vários e vários casos de pais que eram atentos em relação ao conteúdo que seus filhos assistiam, tá? Embora os filmes da Sessão da Tarde, lá na Rede Globo, alguns eram bem cabulosos, ou até mesmo no SBT, né? Tinha umas cenas muito hardcore que nos dias atuais, né, na década atual, de jeito nenhum seria transmitido em plena tarde. Embora houvessem filmes dessa natureza, sempre tinha aqueles filmes mais hardcore, né, um pouco mais picantes ou extremamente violentos, que alguns pais sim eram mais sensatos, né, tinham um nível de formação melhor, estavam mais preparados para exercer maternidade, paternidade, e esses pais não permitiam seus filhos de consumir esse material. Só que havia um certo preconceito naquela época, e era um preconceito, tá? De fato, mas fazia um pouco de sentido, porque até o PlayStation, o mercado dos games, embora o Mega Drive, a Sega, visasse também um público mais adulto, o grande interesse era no público infantil, porque os consoles eram vistos como brinquedo. A imagem associada, né, o estereótipo do console, dos games, era público infanto-juvenil. Existia isso. A Sony PlayStation foi tornando esse mercado um pouco mais adulto, na verdade ampliando esse mercado, porque a Sony percebe, né, quem compra, quem consome são as crianças. Quem consome são as crianças, mas quem compra são os seus pais. Eu tenho que chegar a esse público. Eu tenho que chegar nesse público de modo que eles comprem games para os seus filhos, mas que eles também fiquem interessados em comprar games para eles. Ampliar esse mercado. Não é à toa que a Sony dá carta branca no seu console para que a Capcom, a Konami com Silent Hill, criem jogos de conteúdo extremamente adulto. Percebam o que é Silent Hill. Os dramas psicológicos, os traumas profundos, as barbáries que acontecem no cenário de Silent Hill.
como é perturbador as histórias individuais dos protagonistas que os levam até a cidade, né, de Silent Hill, e o que acontece ali, em virtude da cidade, né, do mal da cidade, cobrá-los através da culpa, ou através de suas responsabilidades, puni-los pelos crimes que eles cometeram, que a gente sempre descobre no fim do game, né? Que a ficha dos personagens não é tão limpa como a gente acreditava que seria. É conteúdo adulto, meus caros. Quando a gente joga Silent Hill, a gente está falando, para o primeiro Silent Hill, a gente está falando de uma criança, a Alessa Gillespie, que foi sacrificada por um culto, por uma seita que acreditava no nascimento, né, de um novo Deus que iria trazer o paraíso para o mundo, mas através de um sacrifício de uma criança queimada viva. Olha o conteúdo, olha o que é isso. E sendo aproximado de um público infantil. Mas claro, a faixa indicativa do jogo não era para público infantil. Você pode procurar a faixa indicativa da época e tal, e não está lá, que é livre para todas as idades. Silent Hill não é livre para todas as idades. Só que havia o preconceito, um senso comum, na verdade, na época, de que console era uma coisa para criança. Era isso que nós herdamos, né? Lá no Atari, no primeiro NES, no Mega Drive, depois no Super NES. O PlayStation era o console da vez, mas como uma empresa olhando para um mercado que não apenas o mercado infantil. Mas isso ainda não estava tão claro e esclarecido, era uma coisa em processo. Era algo que estava sendo construído. Então, mesmo os pais que eram rígidos em casa, não, você não vai assistir Sexta-feira 13, você não vai assistir Halloween, você não vai assistir o Massacre da Serra Elétrica, isso não é para sua idade, tá? Ou até mesmo um filme de horror elevado, não, você não vai assistir Drácula de Bram Stoker, você não vai ver o Silêncio dos Inocentes, não vou deixar você assistir Hannibal Lecter. Tinham pais que eram assim, mas devido ao senso comum de que videogame era coisa de criança, quando dava aquele realzinho, né, aquele dinheirinho pro filho, o filho ia lá para a locadora e encontrava esse conteúdo adulto justamente onde? Nos games. Nos games. E foi ali que muitos jovens, né, muitas crianças e adolescentes encontraram o horror nos anos 90. E aqueles que de fato já conheciam, ou minimamente conheciam, com esse vínculo afetivo que foi criando com games como, por exemplo, a primeira trilogia de Resident Evil, né? O primeiro game é de 96, a sequência, o 2, 98, e o Nemesis, né, o terceiro, em 99. Silent Hill é de 99. Teve ainda, né, no caso, o Dino Crisis, que é um outro game da Capcom e que bebe muito, né, do sucesso, né, da imagem da franquia, né, Jurassic Park. Mas é horror, é survival horror. Né? Não é bonito você ser traçalhado, dilacerado por um Velociraptor ou um T-Rex. E tridimensionalmente falando, opa, expressão difícil, hein? Tridimensionalmente falando, graficamente em games para crianças a coisa era tensa. Não é, visualmente falando, aqueles games em bloquinhos, né, aquele gráfico daquela época não é as mil maravilhas que nós temos hoje. Mas o que nós vemos em games de PS1, nós vemos, entendemos e sentimos muito bem. Conseguimos visualizar muito bem aquilo que está sendo retratado em nossas mentes, inclusive de um ponto de vista mais realístico do que está ali. Né? A informação, a imagem, o conteúdo está fluindo ali, meus caros. E os jovens tinham contato com isso. Né? Menção honrosa também, né? Não apenas a Capcom com Resident Evil e Dino Crisis, ou a Konami com Silent Hill, também a Square. Né? A Square investiu em survival horror ali no final dos anos 90 e com games que são bem subestimados por sinal, tá? Muita gente os julga como sendo copycats de Resident Evil, mas eles têm, né, uma fonte conceitual completamente diferente, uma proposta completamente diferente e assim, bosses, né, os chefes do jogo, criaturas bem medonhas também, né, verdadeiros pesadelos, né,
saído de uma mente talvez Lovecraftiana. O game em questão é o Parasite Eve. Parasite Eve de 98 e a sua sequência de 99, que inclusive graficamente até um pouquinho mais polida. A gente pensa em Capcom, Konami e Square, a proximidade com o público jovem e a reintrodução do horror, introdução ou reintrodução no caso, né, no horror em suas vidas, é muito, muito marcante, muito simbólica. Quando eu tive contato com esses games pela primeira vez, eu tive por meio da informação, né, do boca a boca, vendo o jogo funcionando na própria loja, num local adequado, mas futuramente, quando eu finalmente pude jogar esses games, né, com o meu console, com o meu disco, inclusive eu fazia ambientando o meu ambiente para fazer a jogatina. Resident Evil, Silent Hill, Parasite Eve eu só jogava de noite, porque a ambientação era um gostinho a mais com esses games, era mais gostoso. Eram games feitos para ambientar o horror. Eu imagino que essa sensação, esse apreço, que para mim não era uma novidade, né, em termos de horror, mas era novidade nos games de horror, né? Com console era uma novidade, mas o horror não era algo muito novo na minha vida. Mas na vida de muitas crianças e adolescentes foi. E eu imagino que muitas desses jovens, né, muitas dessas crianças, elas faziam a mesma coisa. Elas jogavam o jogo em um ambiente adequado para sentir aquela tensão, para sentir aquele horror que esses games provocavam. E para muitas delas, milhares, né, de jovens e crianças, nos anos 90, numa época onde o horror não estava tão popular assim como foi no passado, né, onde as películas mais consagradas eram as películas mais elevadas, que pleiteavam Oscar, Globo de Ouro. Não era assim uma coisa tão popular, né? Para muitos jovens, muitas crianças, esses games aqui, eles foram verdadeiramente a sua porta de entrada. Então, eu fiz esse passeio, né? Esse rodeio todo, voltei no cinema, falei de música, falei de um monte de coisa aqui para chegar nos games, mas para vocês terem essa ideia, essa percepção de contexto, como os anos 80 foram muito diferentes dos anos 90, como os jovens buscavam mais o horror nos anos 80 e não tanto nos anos 90. Os jovens da geração em questão, tá? Que estavam crescendo ali, na geração em questão. Foram duas gerações muito diferentes, onde a representação do horror, a adesão e a chegada ao público jovem também teve distinções. Mas quando o console entra no mercado, nos anos 90, como uma outra fonte de entretenimento, como um novo polo onde mira-se também o público adulto, é algo a mais do que existia no passado. É algo que faz muita diferença. Nos anos 80 isso não existia para o horror. Era um joguinho aqui e acolá, bem escondido e tal, ou em um arcade onde adultos tinham mais acesso, não crianças. Os anos 90, o PlayStation populariza o horror, por meio principalmente dessas franquias aqui. Houve outras, tá? Menos aclamadas, né? Inclusive com representações de horror não apenas no survival horror, mas a aclamação, a popularidade está aqui, esses títulos aqui. Faz muita diferença. É um novo segmento da indústria com uma visão mais adulta e, por ser adulta, atraindo o horror, algo mais pesado em termos de conteúdo, mas agora, né, em consoles que você pode encontrar ali, podia encontrar ali numa locadora de videogame, né, lá nos anos 90, em qualquer lugar numa locadora de videogame, ou chegando nas casas, nos consoles de mesa. É diferente. É diferente, foi diferente e teve um grande impacto. E depois de ter essa experiência, né, ter aquela ansiedade, aquele medo
aquela adrenalina pulsando, muitas pessoas certamente foram atraídas para o horror, para o gênero como um todo, ou tiveram nesses games aqui a sua grande experiência de medo com uma mídia audiovisual. Algumas pessoas como eu conseguiram essa experiência com os filmes. Algumas outras foi com um console. Ok? Isso é tudo. Um abraço a todos e saudações, Corvides.